caros alunos. Nós terminamos a aula passada falando um pouquinho sobre a concepção de história em Ortega y Gasset. Hoje nós vamos trazer aqui um trecho de um texto que ele denominou A Aurora da Razão Histórica, que na verdade era um projeto de um livro que ele não chegou a publicar. Mas antes da gente falar sobre esse texto, gostaria só de sublinhar algumas coisas. Por exemplo, o que seria a razão histórica para ele, né? A razão histórica para ele, a razão, ela consiste na compreensão da vida em sua dimensão biográfica, ou seja, você vai estar analisando a vida pessoal marcada pelo acúmulo de saberes constituídos ao longo da história individual. Então a razão ela vai ao encontro das vivências do indivíduo, daquilo que faz parte das suas experiências. Então foge um pouquinho daquela ideia de razão que a gente tem costume de ver na filosofia, de uma forma da filosofia tradicional, né? A razão histórica é uma razão que parte da história, mas não por uma razão que se realiza na história. Então, nesse sentido, é bem diferente de Hegel, né? Nós vimos na aula passada como que ele se opôs a essa visão hegeliana. Para ele, a razão ela se lança sobre a história não para racionalizá-la, mas para compreender os acontecimentos que estão diretamente relacionados à vida dos indivíduos, como eles buscam se compreender naquilo que fazem de si mesmos, interpretando a vida e buscando a origem dos acontecimentos e até mesmo de suas crenças, de suas noções. E um pouquinho tem a ver com o que eu vou falar aqui hoje. Para Gasset, a aurora da razão histórica ela vai se dar pela absorção do passado pelo ser humano. Por quê? Porque o passado ele é algo necessário no processo de compreensão da vida. Mas o ser humano ele não se esgota no passado, ou seja, ele não é determinado por seu passado, porque existe também uma outra dimensão temporal que o lança também do passado para o futuro. Nesse sentido, né, o presente e o futuro eles vão dialogar sempre dentro desse espaço vital e são formados a partir da recordação do vivido. Num certo sentido, já fazendo uma interpretação da exposição de Gasset, quando nós olhamos o passado, nós estamos vivenciando o presente com mais autonomia, porque a gente compreende como que a gente chegou até aqui, não é isso? E nós vamos vislumbrar um futuro com muito mais segurança, ou seja, nós aprendemos com os erros e com os acertos e vamos nos definir todo instante. É mais ou menos nesse sentido. Então o passado ele não nos determina, mas ele nos ajuda a compreender o presente para planejar o futuro. Mas deixando de lado essa questão, nós vamos fazer um recorte aqui dentro desse texto de Ortega y Gasset, na qual ele vai falar um pouquinho sobre os conceitos de crenças, ideias e invenções. Ele vai retomar a ideia da necessidade de nós nos policiarmos o tempo inteiro. Em que sentido que ele poderia dizer que nós estamos nos policiando? Nós temos que duvidar das nossas próprias verdades. Não para nos tornarmos céticos, como se não fosse possível chegar a uma verdade, mas para nos aproximarmos cada vez mais do que é certo, do que é verdadeiro, né? Não nos tornarmos alienados. Então, a gente vive um mundo de tantas certezas, né? Quando a gente vê as redes sociais aí, todo mundo tem certeza sobre tudo, todo mundo fala sobre tudo, todo mundo opina sobre tudo, né? Então é um pouco isso que ele vai falar. Então vamos lá ao texto de Gasset. O que ele vai falar? Como distinguir as crenças das ideias e invenções? Em geral, quando tentamos determinar as ideias de um homem ou de uma época, confundimos duas coisas radicalmente diversas: as crenças e as ideias e invenções, ou pensamentos. Em termos rigorosos, apenas estas últimas devem ser chamadas de ideias. As crenças constituem o fundamento de nossa vida, o terreno sobre o qual ela se desenvolve, dado que nos colocam diante daquilo que para nós é a própria realidade. Todo o nosso comportamento, inclusive o intelectual, depende do sistema particular de nossas crenças autênticas. Nelas vivemos, nos movemos e existimos. E é este motivo pelo qual, em geral, não temos consciência clara delas, não as pensamos, pois intervêm em nossa vida de modo latente, como implicações de tudo o que expressamente fazemos ou pensamos. Quando cremos de fato em algo, não temos a ideia da coisa em que cremos, mas simplesmente contamos com ela. As ideias, isto é, os pensamentos que temos, sejam originais ou postiços, ao contrário, não têm valor de realidade em nossa vida. Intervêm nela enquanto pensamentos e apenas como tais. Isso significa que toda a nossa vida intelectual vem depois da real ou autêntica, e em relação a esta, constitui apenas uma dimensão virtual ou imaginária.
Perguntareis então, qual seria o valor da verdade das ideias, das teorias? Respondo: a verdade ou a falsidade de uma ideia é uma questão de política interior, no âmbito do mundo imaginário de nossas ideias. Uma ideia é verdadeira quando corresponde à ideia que temos da realidade. Nossa ideia da realidade, porém, não coincide com a realidade. Esta é constituída por tudo aquilo sobre o que de fato contamos. Pois bem, não temos a mínima ideia da maior parte das coisas com as quais de fato contamos. E se a temos, graças a um esforço particular de reflexão sobre nós mesmos, ela nos é indiferente porque não é realidade enquanto ideia, mas, ao contrário, é realidade à medida que para nós não é apenas ideia, mas crença infra-intelectual. O homem tem clara consciência do fato de que seu intelecto se exerce apenas sobre matérias discutíveis, que a verdade de suas ideias se alimenta de sua incerteza. Por isso, tal verdade é constituída pela prova que pretendemos dar delas. A ideia tem necessidade da crítica como os pulmões de oxigênio, e se sustenta e se afirma apoiando-se em outras ideias que, por sua vez, estão a cavalo em outras ainda, e todas dão vida a uma totalidade ou sistema. Formam, portanto, um mundo separado do mundo real, um mundo composto exclusivamente de ideias, das quais o homem sabe que é construtor e o responsável. Deste modo, a solidez da ideia mais estável se reduz à consistência com que ela consegue estar correlacionada com todas as outras. Nada menos, mas também nada mais. Não é então possível verificar uma ideia como uma moeda, medindo-a diretamente com a realidade e fazendo desta uma pedra de comparação. A verdade suprema é a da evidência, mas o valor da evidência é, por sua vez, mera teoria, ideia, combinação intelectual. Depois, a partir do momento que a razão corrige sem descanso suas concepções e a verdade de ontem substitui a de hoje, se nossa fé consiste em crer diretamente nas ideias, sua mudança comportaria a perda da fé na inteligência. Pois bem, acontece tudo ao contrário. Nossa fé na razão suportou imperturbavelmente as mudanças mais escandalosas de suas teorias, até as mudanças profundas das teorias sobre aquilo que é a razão humana. Estas últimas, sem dúvida, influíram sobre a forma daquela fé, mas esta continua a agir impavidamente sob diversas vestes. O homem, no fundo, é crédulo, ou melhor, o que é mesmo a estratificação mais profunda de nossa vida, a que sustenta e suporta todas as outras, é constituída por crenças. Estas são, portanto, a terra firme sobre a qual nos afanamos. De passagem, tal metáfora se origina de uma das crenças mais elementares que possuímos, e sem a qual talvez não poderíamos viver, a crença segundo a qual a Terra está bem firme, apesar dos terremotos que por vezes ocorrem em alguns lugares da superfície terrestre. Experimentemos imaginar que amanhã, por um outro motivo, falte essa crença. Determinar em linha de máxima os traços da radical mudança que tal desaparecimento produziria sobre o aspecto da vida humana seria um excelente exercício introdutório ao pensamento histórico. Mas na área fundamental de nossas crenças se abrem, cá e lá, como alçapões, enormes abismos de dúvidas. Este é o momento de dizer que a dúvida, a verdadeira, aquela que não é simplesmente metódica ou intelectual, é o modo de ser da crença e pertence, na arquitetura da vida, à sua própria estratificação. Também na dúvida se existe, apenas que neste caso o existir tem um aspecto terrível. Todas as expressões comuns que se referem à dúvida nos dizem que nela o homem sente-se submerso em um elemento não sólido, não firme. A dúvida é uma realidade líquida sobre a qual o homem não consegue sustentar-se e cai. Daí o encontrar-se em um mar de dúvidas, que é contraposto ao elemento da crença, a terra firme. E, insistindo a mesma imaginação, dúvida como flutuação, como vai e vem de ondas. A paisagem marinha é indiscutivelmente o mundo da dúvida e suscita no homem pressentimentos de naufrágio. A dúvida descrita como flutuação nos faz perceber o fato de que ela é uma crença, e é justamente por ser constituída pela redundância do crer. Duvidamos porque nos encontramos presos entre duas crenças antagônicas que se entrechocam e elas nos fazem balançar entre uma e outra, deixando-nos sem terra sob os pés. Os dois, é claro, torna-se o da dúvida. O homem, sentindo-se cair em tais abismos que se abrem no solo firme de suas crenças,
reage energicamente, esforça-se para sair da dúvida. Mas o que fazer? A característica do duvidar é não saber o que fazer. O que fazer, portanto, nos acontece justamente não saber o que fazer porque o mundo, uma parte dele, bem entendido, apresenta-se a nós de modo ambíguo. Com ele não há nada a fazer. O homem, porém, quando se encontra em tal situação, realiza um estranho fazer que quase não parece um fazer. Começa a pensar. Pensar em algo é ao menos o que fazer. Não deve sequer mover-se. Quando tudo ao redor vai em roldão, resta-lhe todavia a possibilidade de meditar sobre aquilo que vai de roldão. O intelecto é o dispositivo mais à mão com o qual o homem conta e está sempre à sua disposição. Quando crê, em geral dele não se serve, porque é um esforço fatigante, mas quando cai na dúvida, aferra-se a ele como um salva-vidas. As brechas de nossas crenças são, portanto, o lugar vital em que as ideias realizam sua intervenção. Graças a elas, substituímos sempre o mundo instável e ambíguo da dúvida por um mundo em que a instabilidade desaparece. Como se obtém esse resultado? Fantasiando, inventando mundos. A ideia é imaginação. Ao homem não é dado nenhum mundo já determinado, são-lhe dadas apenas as alegrias e as dores de sua vida. Guiado por elas, deve inventar o mundo. A maior parte do mundo ele o herdou dos mais antigos, e ela influi sobre sua vida como um sistema de crenças fixas. Mas cada um deve se haver por sua própria conta com aquilo que é duvidoso e problemático. Para esse objetivo, ele traça figuras imaginárias de mundos e de seu possível comportamento neles. Entre elas, uma lhe parece idealmente mais fundamentada, e a chama da verdade. Observe-se, porém, aquilo que é verdadeiro e também aquilo que é cientificamente verdadeiro. Não é mais que um caso particular do fantástico. Há fantasias exatas, e mais, só pode ser exato o que é fantástico. Não há modo de compreender bem o homem ao não ser constatando que a matemática brota da mesma raiz da poesia, da faculdade da imaginação. Ou seja, resumidamente aqui ele está dizendo o seguinte, que as crenças são pressupostos de fundo com que nós olhamos o mundo e vivemos nesse mundo com essas crenças. Nós confiamos nelas, nós estamos em uma crença, como uma crença que a gente tem, por exemplo, quando eu saio de casa, né? Se eu saio de casa, eu penso, eu sempre vou encontrar o caminho, eu nunca fico, será que eu vou achar o caminho? Não, você sempre tem a crença que você vai achar o caminho. Já as ideias e invenções são o contrário às ideias que vêm à nossa mente ou na mente de outros. Ideias que conscientemente construímos juntos e talvez abandonamos. Em todo caso, tanto umas como as outras são atacadas pela dúvida. E quando se abre brechas da dúvida, aí vem a fantasia para produzir novas ideias, né? Exatamente assim que ele vai concluir, né? Sempre você vai ter fantasias que vão produzir novas ideias, tentando solucionar, porque você não quer ficar na dúvida, a dúvida te tira os pés do chão, né? Tira o chão dos seus pés, né, que ele vai dizer, né? Então, as ideias serão colocadas no crivo da dúvida e vão servir como provas dos fatos. Então, para ele, o homem de ciência deve continuamente tentar duvidar de suas próprias verdades. Estas vivem em conflito permanente com o ceticismo. E este conflito é o que ele vai denominar de prova. Então, gente, é basicamente isso que eu queria trazer nessa aula. Eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.